Como tinha dito no outro vídeo, cá estou eu para falar um bocadinho do caso Camila Xavier na novela A Promessa. Também vou relatar acontecimentos recentes da novela da concorrência, A Fazenda, e da última temporada que saiu de Morangos com Açúcar. Este é um vídeo sobre coação sexual e sobre a forma como este tema sensível é abordado nas séries e novelas mencionadas. Vou comparar 3 situações que, por algum mero acaso, acontecem exatamente nos últimos 3 produtos de ficção nacional que vi nos últimos tempos. Temos a Camila, de A Promessa, que saiu à noite e acabou por sofrer uma tentativa de violação depois de alguém ter colocado droga na bebida dela. A Camila acabou por acusar indiretamente o Xavier, uma personagem mais secundária da novela com quem a Camila nunca se tinha cruzado antes. Em A Fazenda, tem a Júlia que há 7 anos, antes dos acontecimentos atuais da novela, sofreu uma violação, também numa discoteca. Além disso, a Júlia ficou grávida. Agora, passados 7 anos, a Júlia acusa diretamente e não só o Talu, o protagonista da novela, de ter cometido tal atrocidade. Em Morangos com Açúcar, a protagonista Emma sofreu uma tentativa de violação e acusou um dos bullies da escola, um rapaz chamado Diogo. Podemos notar que, apesar do caso da Júlia ter ido bem mais longe, a situação das 3 acaba por ser parecida. As 3 vítimas têm tanta vergonha da situação por qual passaram que, se dependesse delas, nunca tinham denunciado ninguém. Só queriam esquecer o que aconteceu e, sinceramente, é o normal neste tipo de situação, sofrer em silêncio. Já o Xavier, o Talu e o Diogo também se encontram na mesma situação. Estão a ser acusados de um crime hediondo quando na realidade são inocentes. Podemos notar que há aqui um padrão na forma como trazem o tema do abuso sexual. Passamos a ter uma situação em que as vítimas têm o poder de transformar a vida de outra pessoa num inferno. Têm o poder de criar um outro tipo de vítima. Acho que a Camila é que está metida numa grandalhada comigo, porque ela efetivamente não se lembra, drogou-se, lá está, daí a expressão, isto foram os drogados, que de repente levantam falsos testemunhos e vêm-se a confirmar que o Xavier é vítima no meio disto tudo. É como se no fundo a vítima passasse a ser a pessoa perigosa capaz de pôr um inocente na cadeia. E isso é um discurso muito perigoso dirigido a alguém que sofreu abuso sexual. Tu tens noção que isto é uma acusação muito grave, não tens? Eu sei, Lila, mas Calma. Okay. Não deixa de ser curioso o facto desta situação de um falso testemunho em crimes sexuais acontecer exatamente na mesma semana de exibição de A Promessa e A Fazenda. Coincidências? Bem, em Morangos não será coincidência visto que partilha a mesma autora com A Fazenda. Mas vamos à cadeia de acontecimentos de A Promessa. A Camila sai à noite com a melhor amiga, a Leonor. O Xavier sai com o Bruno e com o Nelson. Logo no início da noite, a Leonor deixa a amiga para ficar na companhia do Bruno e o Nelson também depressa arranja companhia. Então nós temos uma situação inesperada, em que vemos a Camila e o Xavier a interagir pela primeira vez, depois de, sei lá, 120 episódios de novela. As duas personagens têm em comum o facto de terem sofrido uma desilusão amorosa muito recentemente. A Camila começa a beber imenso e o Xavier acaba por ir na onda. A Camila em determinado momento pousa o copo na bancada e um homem desconhecido coloca droga no copo sem que ninguém repare. A Camila entretanto já está muito alcoolizada e sob o efeito da droga. Ela desabafa sobre o quão miserável é a sua vida e o Xavier acaba por confortá-la com palavras. A Camila está carente e beija-o, só que o Xavier acaba por afastá-la e achar que ela já está demasiado alterada. Então decide levá-la à casa. Além disso, de forma inconsciente, a Camila envia uma mensagem ao Nuno, a pessoa com quem tem problemas amorosos, e vai a cambalear até à casa de banho. O homem que colocou droga na bebida da Camila segue-a, ele começa a beijá-la e pega-lhe na mão para levá-la para o carro dele. O Xavier intervém e o homem vai embora. O Xavier tenta levar a Camila para a casa dela, mas ela não quer que ninguém a veja naquelas condições e implora-lhe que a leve para outro lado. O Xavier leva a Camila para a casa dele. Quando chegam à casa do Xavier, a Raquel observa-os a entrar completamente bêbados em casa, muito animados. O Xavier pega-a ao colo e mete-a na cama. Depois disso não acompanhamos mais nada. A versão do Xavier é que a Camila se começou a despir no quarto e a rasgar as roupas. Ele deu-lhe uma t-shirt e deixou-a a dormir na cama dele. E ele acabou por dormir no chão. Nós não temos a versão da Camila desta parte. A Camila acorda de manhã, aterrorizada, pois só tem uma t-shirt vestida e está na casa de um estranho sem se recordar de nada. E é isto, nós podemos concluir que o Xavier é uma espécie de herói neste cenário, porque se ele tivesse deixado a Camila sozinha na discoteca, a situação podia ter escalado para a situação da Júlia, por exemplo.
Ele próprio admite que passou a noite em modo paizinho, a olhar sempre por ela. Só que a história acabou por se inverter. Deixar claro que a Camila não acusa diretamente o Xavier. Ela refere na maioria das vezes que não tem a certeza de nada do que aconteceu e que tem a memória confusa. A polícia apareceu lá em casa hoje de manhã por causa da Camila Fontes Moraes. Acusou o Xavier de abuso. É verdade que pensa ter sido vítima de coação sexual? Eu não me lembro bem. Tenho as imagens todas misturadas na minha cabeça. Então o facto dela ter acordado na casa do Xavier com outra roupa e sem memórias é suficiente para montar uma acusação que parte mais do irmão e da polícia. Inclusive o Tomás vai à casa dele para o agredir. Entretanto, a acusação é tornada pública e quando o Xavier é abordado pela polícia no próprio local de trabalho para prestar declarações, começamos a ver as pessoas com quem ele se dá todos os dias a virar-lhe as costas. Começa o enxovalhamento público de uma pessoa inocente ali. Agora, como é que é suposto eu, enquanto espectador, reagir ao facto de personagens que me aparecem todos os dias no ecrã começarem a julgar um inocente de ter cometido um crime tão hediondo como coação sexual? É suposto sentir nojo? É suposto sentir raiva? E depois vejo a questão por outro prisma. É suposto essas personagens não ficarem do lado de uma vítima de abuso sexual? Por que raio é que isto passa de um tema tão sensível como abuso sexual para pôr em primeiro plano o linchamento de uma terceira pessoa sem culpa? Não é como se aquilo que a Camila estivesse a sentir fosse simplesmente ignorado, mas o foco é notoriamente outro. E claro, o Xavier tem pessoas que se posicionam do lado dele, nomeadamente os colegas de casa, Raquel, Bruno e Laura, mas sem necessariamente se colocar contra a Camila. Certo, Bruno? Se a Camila deve estar com a cabeça toda avariada, aquela miúda, o quê? Enfim, eu não sei porque é que em A Promessa querem tratar desta forma este tema sensível. Não sei se este acontecimento existe na novela original sequer, mas acharia de mau tom se fosse utilizado, sei lá, para desenvolver a personagem da Camila. Na minha visão seria um erro, porque casos destes só costumam deixar marcas e desenvolver traumas. Usarem esta situação para juntarem o Nuno e a Camila também seria errado. O Nuno cortou relações com a Camila, mas dada a situação é normal que ele mostre empatia. Quem não sente não é filho de boa gente, costuma-se dizer. O Nuno fazia intenções de voltar para a sua terra natal depois de cortar relações com ela, então fiquei realmente aliviado por ele decidir ficar pela família. E não porque a Camila está nesta situação de merda. Ele nem sabia sequer ainda, foi dos últimos a saber. Quando descobre, vai ter com a Camila e mostra-se realmente preocupado com ela, dá-lhe apoio, mas não me deixem minimamente as edições de áudio na cena em si. Camila, vá lá, por favor, diz-me quem foi. Com os brilhinhos e depois a Isaura a interromper os dois, sei lá, como aquelas cenas em que eles andam a namorar às escondidas. Achei mesmo desnecessário. Já na Fazenda, acho muito bizarro criarem cenas de tensão sexual entre o Ari e a Júlia depois de estarem a conversar abertamente sobre violação. Como se não tivessem 300 episódios pela frente para desenvolver esse tipo de cena. Não é o momento, sabem? O facto da Júlia ter sido violada há 7 anos, e desculpem se estou a ser desonesto, parece ser mais um pretexto para a novela andar em círculos. Mais um pretexto, entre outros tantos, para um drama entre os protagonistas Talu e Eva. Mais um pretexto para a Eva ficar ou não ficar em Angola. Mais um pretexto para o vai-não vai para a venda da fazenda. Há males que vêm por bem. É o quê? E depois a situação começa a escalar para discursos mais perigosos. Porque alguém tenta matar a Júlia com uma espingarda para que fique calada. A partir desse momento começa a alucinar que o Talu, umas horas antes, ameaçou-a de morte e ela começa a vitimizar-se. Não sou eu que o digo, é o próprio texto. Júlia vitimiza-se a dizer que Talu a ameaçou e Eva chora abalada sem conseguir acreditar como ele a enganou tanto. E sabem o curioso? É que nem a irmã nem o Ari acreditam no testemunho dela. Só mesmo o pai e a tia que querem sacar dinheiro com a violação da Júlia. Então, de repente, temos uma situação em que a vítima de violação é retratada como uma maluca da história. Eu não estou louca, eu não estou louca, o que é que se passa? É retratada como uma mentirosa que distorce a realidade e dá falsos testemunhos. É retratada como a tal pessoa perigosa capaz de pôr um inocente na cadeia. É retratada como alguém sem credibilidade, alguém cuja dor possa ser desmerecida. Eva, tu não podes acreditar em tudo o que te dizem. É a minha irmã!
E ela está a mentir! Maluca da cabeça, foi ela que se rasgou toda quando estava a tentar tirar a roupa. Mas quer dizer, nós já percebemos que ela é um bocadinho chalupa. Tu não falas assim da minha irmã. Camila deve estar com a cabeça toda avariada, aquela miúda, é o quê? Parece-me assim uma rapariga bastante, profundamente desequilibrada, sabe? Já preferem acreditar nas mentiras da Miss Fontes de Moraes. Eu disse que não vais ser minha mãe. Porque és maluca. Que é uma daquelas gajas mimadas que acha que pode dizer tudo o que tiver à cabeça e pronto, e os outros que se lixem. Parece que está tudo doido. Se a minha irmã está, se não está, parece. Camila não ia pôr um gajo na prisão só porque sim, acho eu. Em A Promessa incomodam-me um bocado as cenas de alívio cómico entre as cenas da Camila e do Xavier. Mas isso é um problema geral nas novelas da SIC. De repente, sei lá, temos a Camila a sentir-se suja e a desabar em lágrimas e depois, toma lá, ambiente de humor com homens retrógrados, que afinal são gays. Estamos em 2024. E epá, eu juro que gosto do Bruno, a sério que gosto. Entrega mais do que ser simplesmente uma personagem do tipo machista que pensa com a cabeça de baixo. Mas as piadas sobre apanhar sabonetes na prisão são sinceramente de péssimo tom e de uma falta de sensibilidade atroz para o tema que estava a ser conversado com o Xavier. O Bruno é o segurança máximo dos Fontes Morais, seria mais natural ele sentir-se culpado por estar na noite em que tudo aconteceu e não ter conseguido proteger a filha do patrão. Outra coisa que seria mais proveitosa a acontecer, sei lá, seria uma conversa entre a Camila e a Laura. Primeiro porque ela é amiga do Tomás e por consequência da Camila. Segundo porque é enfermeira. E terceiro porque, se bem se recordam, ela passou uma situação idêntica há uns tempos. Ela foi drogada pelo Leandro a pedido da Helena e depois o Tomás encontrou-a na cama despida com outro homem. Ela ficou muito assustada com a situação, não se recordava de ter ido ali parar. Então era um ótimo ponto de partida para haver uma conversa cheia de empatia e até alertar um bocadinho para este tipo de coisas que podem acontecer em discotecas. A Camila obviamente e jamais em tempo algum tem culpa do que lhe aconteceu. Não é por estar alcoolizada ou por estar, sei lá, a vestir pouca roupa que ela se está a pôr a jeito para que uma monstruosidade destas aconteça. Todavia e no entanto há que realmente haver cuidados em discotecas. Não pousar copos em qualquer lado e evitar passar do ponto quando se bebe. Meninas, tenham mesmo cuidado, porque é muito fácil mirarem-nos o copo, é muito fácil nós ficarmos um bocadinho mais alcoolizadas do que era suposto, passamos a linha e nem percebemos, ficamos vulneráveis e qualquer pessoa faz o que quer de nós. O mundo é perigoso, para as mulheres então é muito perigoso. Falando um bocadinho nos morangos com açúcar, no vídeo que fiz sobre a temporada 4 disse que o Diogo merecia o linchamento porque ele não passava de um bully. E eu não ligo de facto, a personagem é merdosa. Mas talvez tenha usado esse pensamento para relativizar o facto da protagonista ter feito algo tão grave como acusar um inocente de forma consciente. Claro, nós não temos o motivo para a Emma ter mentido. O mais provável é ela estar a ser coagida pelo assediador. Talvez pela própria mãe. E visto dessa forma, por exemplo, podemos também alegar que a Júlia está só a ser manipulada pelo pai, pela tia e pela suposta amiga que, pelo que entendi, é mais uma a querer lucrar com a violação, ao mentir sobre o que aconteceu na discoteca. Mas o facto, mais uma vez, é que a vítima está a prejudicar e a destruir a vida de alguém. É o bully do Diogo. É, mas podia ser o Xavier ou o Talu. E eu imagino que haja uma resolução e os verdadeiros culpados sejam apanhados. Imagino que a Camila, a Júlia e a Emma se retratem depois de prejudicarem a vida a pessoas inocentes. Mas é exatamente a esse ponto que eu quero chegar com este vídeo. Porque é que a vítima de coação sexual, nestes 3 principais produtos da ficção nacional de 2024, tem de ser sempre colocada em posição de ter que se redimir e pedir desculpa.